Oi, gente, boa noite. A gente vai falar hoje de Omulu, é o nosso último orixá, né? Dos 14 orixás que a Umbanda Sagrada cultua, Omulu é o último aí que a gente vai estudar. Nós passamos aí pelos 14 orixás. E Omulu, né? A gente sempre, se vocês notaram, a gente sempre fala do orixá e aí eu sempre começo trazendo um pouco daquela qualidade. Então, conhecimento, a verdade, né? Eu sempre trago um pouco do que a força do orixá representa. E falar de Omulu, a gente vai falar de fim de ciclo, né? É o último orixá, né? Não por coincidência, e é o orixá quem nos ampara e quem ajuda nos encerramentos de ciclo. E ele é um orixá, sim, muito temido, porque um dos ciclos, se não o mais temido, é a morte. Então, falar de Omulu, a gente vai entrar, sim, no assunto de morte, né? Mas eu já queria pedir de antemão que ninguém conectasse isso, só isso ao mundo, né? Eu sei que, de uma forma geral, é a nossa lembrança, a maioria dos terreiros de Umbanda, até Candomblé, né? Conectam muito o Omulu à morte, mas vejam o Omulu como sendo um orixá muito maior e muito além disso, né? Por que a morte, né? Por que o fim de ciclo? Porque quando a gente fala de morrer, né, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo dentro da Umbanda, né? O que é a vida na Umbanda? A vida da Umbanda é nascer aqui na carne, né? E o que é a morte na Umbanda? É nascer pro lado espiritual, né? Então, vida e morte acaba sendo a faceta de uma mesma lógica, de uma mesma moeda, e está muito próximo. Então, se eu digo que eu nasci aqui, significa que eu estou morrendo do meu lado espiritual, né? Pensando que somos uma religião reencarnacionista, óbvio, né? Então, se eu nasço aqui, eu morro do lado de lá, né? Eu deixei uma família espiritual lá que está triste, deixei pessoas que me amam, deixei uma rotina. É, acho que eu posso falar assim. Peraí, deixa eu passar meu fio para o lado de cá, gente. Opa, passando o fio, pronto. Então, se eu digo que eu estou nascendo aqui, significa que estou morrendo do lado de lá. Eu estou deixando pessoas que me amam, eu estou deixando a minha família espiritual. A gente tem uma vida na espiritualidade e a gente vai morrer para essa vida da espiritualidade para nascer aqui. E aí, o nascer na matéria, ele vai estar conectado com o esquecimento, né? A gente falou um pouquinho disso quando a gente falou de Nanã, mas quando ela atua para que a gente nasça, ela traz para a gente esquecimento, né? Então, a gente nasce aqui esquecendo da nossa vida espiritual. E aí, quando a gente nasce para a espiritualidade, que a gente vai chamar de morte, né? A gente está morrendo aqui para as pessoas que me conhecem aqui, mas eu estou voltando a nascer do lado de lá, né? Então, a vida é eterna? Sim, a vida ela é eterna, mas eu não sei se eu poderia chamar de linear e constante, sabe? É como se a vida ela fosse eterna, mas eu tenho momentos onde eu estou encarnada e momentos onde eu estou desencarnada. Ou eu estou viva aqui, ou eu estou viva do lado de lá. Quando eu estou viva aqui, eu não vou me lembrar do lado de lá. Quando eu estou viva do lado de lá, eu já tenho a possibilidade de me conectar com todas as minhas lembranças e aí de todas as minhas vidas, né? Então, estar morta, entre aspas, né? Estar do lado espiritual significa uma conexão maior com a minha própria consciência, né? E uma conexão maior com as minhas próprias experiências, né? Então, o Mulu é essa força que faz o desligamento do corpo material para que ele possa, né? Desliga o corpo material do espiritual para que o corpo espiritual possa voltar a viver na espiritualidade. Então, acho que isso é interessante saber, né? A Umbanda, a gente fala, né? Tem algumas religiões cristãs que falam da vida eterna, né? A Umbanda acredita na vida eterna? Também acredita, só que não no mesmo modelo que o cristão acredita. O cristão vai acreditar na vida eterna pensando no mesmo corpo, na mesma mente, no mesmo tudo. A gente acredita na vida eterna em ciclos. Então, hoje eu sou Meire, estou aqui, estou encarnada. Pode ser que no passado eu fosse outra pessoa, e no futuro eu vou ser outra também. Então, não necessariamente eu vou ser a mesma pessoa com o mesmo corpo, com o mesmo tudo.
Vou seguindo, Cláudio, quer dizer alguma coisa? Então, o que é estar vivo, né? Falar de morte também é um pouquinho falar de vida, né? Então, a gente tem a possibilidade de estar vivo e encarnado para que a gente possa experienciar alguma coisa. Então, qual é o meu tempo de vida, né? Conectando polos vida e morte aí. O meu tempo de vida é o tempo que eu tenho de acordo com a proposta que eu fiz do lado espiritual. Só que eu vou ser redundante, eu não lembro, né? Eu falo muito isso para vocês. A gente tem um escopo aí de vida, só que a gente não lembra o que a gente combinou. Então, se eu vou morrer com 1 ano, se eu vou morrer com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com 100 anos, vai determinar muito do que eu combinei do lado de lá, então, dos meus combinados. E aí, eu acho que isso é um pouco da dor que às vezes a gente traz, né? Para a gente e para as pessoas que a gente convive. A gente não sabe exatamente o que cada um de nós contratuou, sei lá, que é uma palavra correta aí. Assinou de contrato, né? Do lado de lá, a gente não sabe disso. E aí, fica essa dor, dessa sensação de alguém que não está mais no meu convívio, né? E eu não tenho mais acesso. Então, fica o que a gente chama de saudade, né? Mas a experiência de vida, ela aconteceu, independente do tempo que cada um de nós viveu, né? Eu vou falar de mim, por exemplo, eu perdi um irmão com 56 anos de idade, né? O meu pai hoje tem 92. Nossa, meu pai tá velhinho, verbalizando assim, né? Meu pai tem 92, eu perdi um irmão há alguns anos atrás com 56 anos. Significa que o meu irmão aproveitou menos a vida do que o meu pai? Não. Significa que o que o meu irmão tinha que viver, por exemplo, ele já viveu e ele já voltou para o Orum, já voltou para a espiritualidade. Assim, o meu pai tem uma proposta aí de uma vida maior. Então, por isso, os nossos tempos de vida, né, na matéria, é diferente de um para um. Assim como é o nosso tempo de vida do lado de lá, né? As pessoas me perguntam muito assim, mas quando a gente volta, né? Ah, fulano morreu há sei lá quanto tempo, quando vai voltar, né? Será que meu tio que morreu, sei lá, 40 anos atrás, vai voltar logo? A Umbanda acredita que esse tempo também é um tempo individual, né? Então, o tempo de estar permanentemente vivo e o tempo de permanentemente vivo ficou horrível, gente. Peraí, deixa eu reformular a frase. O tempo que a gente está vivo, né, e o tempo que a gente está morto é muito individual de cada um, né? Tem relação com a nossa biologia. Então, eu não me lembro aí, se alguém lembrar, né? Não me lembro de nenhum ser humano que viveu mais que 120 anos, né? A medicina chinesa fala em um tempo de vida biológico máximo para um ser humano de 120 anos. Eu nunca li nada, nem sei nada de ninguém que viveu aí mais de 120 anos por uma questão biológica, tá? De biologia. E o tempo que a gente fica vivo lá para voltar também depende aí, de cada um, tá? Então, morrer feliz, morrer bom, morrer triste, eu acho que isso vai de cultura para cultura, né? O quanto cada cultura entende a morte e o quanto cada cultura não fala sobre morte e o quanto cada cultura entende sobre a morte, né? Mas é importante saber que todos vamos, todo ser humano, né, vai morrer em algum momento da vida, né? E aí, enfim, eu sou acupunturista, eu falo isso em consultório, né? O objetivo da gente é morrer bem, né? É morrer bem. Acho que eu não tenho outra palavra, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas estava tão bem, morreu, mas esse é o objetivo. O objetivo é que a gente esteja bem e um dia a gente só vá para o lado espiritual. Então, morrer com sofrimento, morrer decantando aos poucos, né? Eu acho que é meio delicado, óbvio, né? A gente tem uma questão de senilidade aí, a gente tem questão de vários esquecimentos, do preparo para o nosso desencarne. Mas viver um período grande de sofrimento até atingir um momento que é inevitável, eu acho que é uma questão que a gente pode até abrir para discutir depois. Que mais? Então, lembrei, né? Lembrei que eu fiz uma anotaçãozinha de uma frase. Eu fiz um curso de morte, gente, esses dias, muito bom. Falava a morte da visão taoísta. Aí eu anotei essa frasezinha lá, quando eu fiz o curso, lembrando que eu ia dar essa aula um dia, né? Então,
a professora dizia o seguinte, que a consciência da morte não pode impedir ninguém de viver, né? Então, o que eu entendo dessa frase, né? A consciência da morte não pode impedir ninguém de viver. Por que é interessante, né, a gente entender que todo mundo vai morrer? Porque é tudo finito, né? A morte, ela é o contraponto do viver, né? Eu falo isso muito assim, tipo, vocês veem o meu vestidinho aqui meio amarelinho, porque ele é amarelinho, e vocês veem a minha guia preta porque é um contraste, né? Então, a gente percebe coisas, a gente percebe texturas por uma questão de contraste. Então, o contraste da vida é o morrer. Então, entender que tudo é finito me dá a possibilidade de viver uma vida mais intensa, de viver uma vida mais cheia de alegrias, mesmo sabendo que um dia meu pai vai, um dia eu vou, um dia meu filho vai, um dia todo mundo vai, né? Minha árvore genealógica já foi embora e a que vem vai um dia, sabe? Eu sei que parece mórbido, mas é algo que a gente tem que pensar. Então, por isso, viver com o máximo de alegria possível para aquele momento e aquele instante. Não que as pessoas devam ser felizes sempre, não é isso, né? Mas que eu deva levar a vida com mais leveza, trazer mais intensidade de momentos agradáveis para mim, né? Óbvio, existe a tristeza, existe a raiva, existe a alegria, existem todos os outros sentimentos que a gente não vai aniquilar do viver, né? Mas viver bem, né? Deixar o passado no passado, tentar ancorar nossa mente no presente para que a gente viva bem, né? Tem uma máxima, né, que fala assim, que o meu corpo físico, ele vai estar sempre no instante presente. A minha mente pode estar no presente, no passado e no futuro. Então, essa é uma diferença grande entre o corpo físico e o pensar. Né? Então, eu consigo estar ancorada no passado sofrendo, eu consigo estar ancorada no futuro, sofrendo pelo futuro, e eu consigo estar no aqui e agora. Né? Então, entender que a minha mente, no presente momento, vai me fazer ter uma vida mais gostosa, né? Aproveitando melhor as minúcias da vida, me faz aceitar melhor a minha morte, a morte de quem está ao meu redor, certo? Cláudio, quer falar de morte alguma coisa? Então, é isso. E aí, a morte, né, ela é sacralizada na religião. Então, a morte sagrada é uma coisa religiosa, né? Por mais que, eu sei, né, existem uma série de procedimentos aí, de morrer, de enterrar, de esperar, uma coisa muito jurídica envolvida com morrer, mas tem um lado que é muito sagrado, né? Então, não sei se cultuar a morte seria uma palavra correta, mas entender a morte como algo sagrado, né? Perceber o luto da morte, perceber a finitude da morte. E aí agora eu vou começar para ir para a morte além do corpo físico, né? Então, existe uma importância no luto, em perceber a morte, por exemplo, da perda de uma caneta, né? Então, eu perdi a minha caneta, sei lá, minha caneta favorita, né? A caneta morreu, entre aspas, né? Então, perceber a finitude do meu ciclo de morte com a minha caneta, por exemplo, vai gerar um luto. E esse luto tem conexão com o Omulu, e esse luto é um luto importante. Então, para eu entender que algo se foi, eu preciso ter o meu momento de luto, eu preciso ter o meu momento de tristeza, eu preciso ter o meu momento de choro, eu preciso ter o meu momento de saudade, para que isso se interiorize dentro de mim e eu consiga viver adiante. E aí esse luto, essa morte vai estar toda sendo também amparada por Omulu, né? Então, não só fim de ciclo vida, vou ser redundante, sei lá, um fim de ciclo de uma amizade, um fim de ciclo de um namoro, um fim de ciclo de um casamento, um fim de ciclo de uma moradia, um fim de ciclo de um trabalho. Tudo isso eu preciso encarar como sendo morte mesmo. Ai, não trabalho mais onde eu trabalhava. É a morte daquele, entre aspas, né? A morte daquele trabalho. Eu não estou mais lá. Eu preciso entender o meu luto. Ah, se vai ser um luto bom, um luto ruim, porque eu estou feliz, eu estou triste no meu trabalho, não importa. É um fim de ciclo. E aí todos os fins de ciclo vão ser sempre amparados por Omulu. Por quê? O Omulu, ele paralisa... Eu já tive a palavra ainda, só terminar o raciocínio. O fim de ciclo, perdão, o Omulu, ele paralisa o ciclo para que ele se encerre.
Então, não dá para você parar num ciclo e sair de um ciclo sem que ele se encerre, sem que ele se paralise, e você possa iniciar outro ciclo. Por isso que em terreiro eu falo muito, né? A gente cultua um monte de orixá e aí, por medo, esquece um pouco de Omulu, né? Mas, para mim, na minha visão, Omulu deveria ser o primeiro orixá sempre a ser cultuado, porque ele vai paralisar tudo que eu estou fazendo de errado, né? Todos os ciclos estão abertos erradamente na minha vida para que eu possa abrir ciclos novos de forma adequada. Perdão, ele pode falar. Boa noite, estão me ouvindo? Então, eu queria tirar uma dúvida em relação aos, não sei se eu posso dizer assim, mas os rituais pós-morte. Quero dizer, quando uma pessoa falece, em diversas religiões, a gente tem o processo de fazer rituais para a pessoa que acabou falecendo, né? Para um velório, né? Várias religiões fazem um processo de abençoar o desencarne, né? Os antigos usavam aquelas pedras, né, nos olhos para que pudesse pagar o caronte, enfim. E eu, particularmente, né, isso é minha opinião minha, eu não acho que, porque eu penso que a pessoa, quando ela morreu, ela já, né, ela cumpriu todos os que ela precisava cumprir, e aí sim parte-se para esse novo processo. Mas ou seja, eu penso que depois que o meu corpo físico morrer, né, simplesmente ser cremado e ter minhas cinzas armazenadas por aí já seria bom. Mas pela ótica da magia sagrada do Rubens, existe algum tipo de preparação ou de ritual, ou algo que devemos fazer para, não sei se abençoar, mas dar boas energias para que essa pessoa ela possa seguir o caminho que tem que seguir mesmo? É, gostei de sua pergunta, Enio, obrigada. Né, sobre a sacralidade da morte, né? É, a, a sacralização da morte ela vai estar totalmente conectado à religião. Então, cada religião vai lidar com o corpo físico de uma forma que aí você mesmo já matou a charada, né? Então, por exemplo, evangélico, né? Se eu não me engano, o evangélico. Ele não crema o corpo, ele vai sempre enterrar o corpo porque ele acredita que em algum momento Jesus vai voltar e esse corpo vai voltar à vida. Né? É uma crença deles. Para a gente na Umbanda, né, existe um ritual de. Ai, gente, eu esqueci o nome do ritual, mas enfim. Existe um ritual de morte, tá? Existe um ritual funerário, que eu não lembrava. Existe um ritual funerário que a gente pode fazer com aquele corpo, mas é isso que você disse, né? Para a Umbanda, para as religiões espiritualistas, se você morre numa condição mental de aceitação daquela morte, você vai ser amparado como espírito. Então, eu sei que é esquisito, mas eu falo que o corpo acaba virando um bagaço ali, né? O nosso corpo físico, ele acaba sendo só um bagaço, gente. Eu não sei se eu consigo achar uma outra palavra, depois o Claudio me ajuda a ver se ele acha uma palavra aí mais adequada, né? E aí a forma que eu vou lidar com esse corpo físico normalmente tem relação com a nossa cultura, né? Então, se eu vou enterrar, se eu vou cremar, né? Eu brinco isso, né? Falar, gente, pelo amor de Deus, eu quero ser cremada, né? É uma vontade minha, né? A Umbanda, ela não se opõe, por exemplo, à cremação ou ao enterro, né? É, o ritual fúnebre na Umbanda normalmente é defumar o corpo, cruzar o corpo, ungir o corpo, né? Você tem uma série de rituais que você faz ali no intuito de proteger esse espírito. Mas eu ainda acredito que, acima de qualquer ritual, tem o que eu levo na minha mente. Então, assim, eu era, sei lá, fui uma pessoa muito apegada à minha casa. Morri, né? Vou virar um obsessor da minha casa, gente. Por quê? Porque minha casa é meu, é meu, é meu, apegada à matéria. Ah, não. Eu fui uma pessoa que entendi o meu desencarne, eu fui uma pessoa que compreendi todo o meu processo, que aceitei, que tá tudo bem, sei que existe um lado de lá, naturalmente a minha alma ela vai ser encaminhada. Mas sim, tem algumas culturas que você põe uma moedinha lá para pagar o barqueiro,
na China, né? Eu fiz um curso de morte taoísta, né? Já te dou a palavra, Má. Na China, por exemplo, eles acreditam que você tem sete almas, né? Você tem 7 almas Po e 3 almas Hum, né? Tem 3 almas Hum e 7 almas Po, cada um tem 10 almas, né? E aí o momento de você enterrar o corpo é o momento que essas almas estão preparadas para seguir a caminhada delas, né? E aí, quem define o momento do enterro, por exemplo, na China mais antiga, é a mulher mais velha daquele clã, né, daquela família. Então, é essa mulher mais velha que vai dizer que ela vai sentir que está na hora de enterrar o corpo. Então, tem gente que enterra logo, tem gente que fica uma semana ali e ficava alguns dias até que essa mulher entendesse que essas almas estavam prontas para seguir a caminhada. Então, é muito da cultura o que você faz com o corpo biológico. Fez sentido, Ene? Ficou ruim ou era isso que você queria saber mesmo? Perfeito. Ah, ótimo, obrigado. Então, é muito cultural, né? Eu sei que, depois, eu acho que a advogada aqui é a Marjorie, acho não, a Marjorie com certeza que é, não sei se tem mais um outro. Tem uma questão de cremar e de enterrar que está relacionada à lei do Brasil. Eu vou falar, pode ser que eu fale alguma asneira, depois a Mamá me corrige. Parece que se é crime, aí não pode cremar, tem que enterrar, tem uma questão de tempo, então só se for cremar, tem que cremar depois de sei lá quanto tempo, mas eu sei que existe uma questão legal, que aí não é cultural, é uma questão legal. Quando a sacralidade do corpo é relacionada à cultura, cada pessoa individualmente, cada família, cada, né, conjunto de pessoas vai dar um destino a esse corpo que julga ok. Mas aí eu sei que tem uma. Suicídio também, eu não sabia disso. Jéssica, eu sei que tem algumas questões aí relacionadas à lei, né? Lei do Brasil, tá? Lei civil brasileira, tá? Que a gente é obrigado a respeitar, independente da nossa cultura. Eu vou dar a palavra para a Marjorie, a gente pergunta para ela também se ela pode ajudar, se ela sabe, e aí eu conto mais. Diga, Má. Sobre a lei para enterrar o corpo, eu sei bem pouco, mas assim, em casos de homicídio e alguns suicídios, não é permitido cremar, porque pode ser que você precise fazer algum exame no corpo, algum exame pericial mesmo. Então, tem que manter, né? É só isso que eu sei. A pergunta que eu ia fazer é que eu vi que tem um procedimento que é tanaxopraxia, se eu não me engano, que retira todo o sangue do corpo da pessoa e coloca um fluido que é para conservar melhor o corpo, para ficar mais bonitinho no velório. Como é que a Umbanda vê isso? Que eu sei que no Candomblé não é permitido, porque eles acreditam que o sangue da pessoa é a coisa mais sagrada que eles têm, então você não pode fazer esse procedimento em Mãe de Santo do Candomblé, por exemplo. Mas e na Umbanda? A Umbanda, Má, ela vai sempre olhar, né? A Umbanda ela vai sempre olhar a individualidade do pensar de cada um, né? Na Umbanda do Rubens, tá? Então, assim, eu vou na Umbanda e o vídeo vai para o YouTube, porque na Umbanda não é assim, porque assim, não. Lembrem, a gente está falando aqui de Umbanda. Já te dou a palavra, Cláudia, você quer falar agora? Antes de eu responder Não, para a Marjorie. eu só queria lembrar uma coisa, na verdade, né? Assim, a gente fala bastante, tem rituais da Umbanda, tem algumas coisas da Umbanda. A gente tem que lembrar que a gente é um bandista, né? E a gente vai fazer, quando a gente está vivo, para os outros. E quando a gente morrer, quem vai fazer para a gente são os nossos familiares. E se os nossos familiares forem evangélicos e você for bandista, seu corpo vai ser tratado como um corpo de evangélico. Se os seus familiares forem católicos e você for um bandista, eles não vão querer pagar um bandista para ir fazer o fechamento de corpo, você vai ficar sem o corpo fechado. Então, é uma questão que a gente está falando das pessoas que estão morrendo, e a gente fazer as coisas no ponto de vista que a gente vê como em vida. Mas no dia que eu morrer, algumas pessoas vão seguir alguns desejos que são meus,
mas a família é que vai decidir se faz mesmo ou não faz, né? Então, às vezes é meio complicado a gente falar, tem ritual, precisava fazer o ritual, ou não precisava fazer o ritual, né? Então, a gente só lembrar essa questão, tá? E aí, pra gente, se você acredita em reencarnação, pra gente tanto faz o que você fizer com o seu corpo físico. O corpo físico é o corpo físico, o que interessa é a parte espiritual. Assim, no pensamento, como um pensamento de reencarnação e com um pensamento que está em corpo, num corpo físico, né? Tem até uma música que foi muito sucesso no Japão, um dia eu mando para vocês, mas ele é uma música que é baseado num poema escrito numa lápide num cemitério inglês. Um cara fez uma música japonesa lá, que fala assim, olha, não, por favor, não chore em frente a minha cova, que ali não existe nada, eu não estou lá dormindo, eu não estou morto lá, né? Eu vou me transformar em 7 ventos. Então, por favor, não chore na minha lápide. É uma poesia. Mas é isso, né? A gente muitas vezes vai discutir o que deveria ser feito, ou o que vai ser feito. Você está dentro de uma família toda umbandista, você vai respeitar alguma coisa, mas mesmo assim, às vezes precisa pagar um sacerdote para fazer, e às vezes você não tem um para fazer. Então, voltando, obrigada, Cláudia. Então, voltando, a Umbanda, ela tem, né? A Umbanda Sagrada, ela tem os rituais dela, né? Que normalmente envolve cruzar com pemba, cruzar com óleo, né? Mas a gente não entende que... Estou muda. Nossa, eu tava arrasando falando com vocês, gente, muda, que coisa feia. Desculpa, Marjorie, vou repetir, né? Eu disse assim, que na verdade, a Umbanda Sagrada tem os rituais próprios da Umbanda Sagrada, né? E a gente pode falar isso até daqui a pouquinho, né? Quem deveria fazer, quem não deveria, quem precisa, quem não precisa, né? Mas existe um ritual de cruzar o corpo com pemba, de cruzar com óleo, de defumar o corpo, né? Existe esse ritual, sim, né? Mas a gente não é muito ligado, assim, nele realmente não somos, né? Marge, eu não me lembro o nome do procedimento que você falou, o nome técnico, mas essa retirada do sangue para manter ali o corpo mais bonitinho. Na Umbanda, não teria nenhum problema, porque a gente não entende, de novo, né, que esse corpo é algo que vai ter continuidade, né? Para a gente voltou para a terra, sabe? Voltou para a terra. Então, eu devo ser cremada, devem tirar o meu sangue para, sei lá, vou chamar de embalsamamento aí, que eu não sei o nome técnico, mas, tipo, é um embalsamamento, cremação, enterro. Para a Umbanda, não existe nada que impeça nada de ser feito, tá? Então, para a gente, o que mais importa, mais importaria, né, é o que eu tenho dentro da minha mente, né, e o meu contexto ao redor. Então, é o quanto as pessoas que estão ao meu lado estão sofrendo com a minha morte, né? Então, porque o meu espírito vai ser afligido com esse sofrer do outro, né? O meu corpo era um corpo que eu tomei emprestado ali por um período e não é mais meu, e aí ele vai voltar de alguma forma para a Terra, né? E euzinha, né, o meu espírito, que vou me deslocar para estar viva do lado espiritual. Então, a Umbanda, ela não restringe, né, nada disso. Eu sei que tem, eu não me lembro se eu cheguei a comentar em aula já, ou se eu comentei fora, né? Hoje tem 1 milhão de técnicas, né, da gente lidar com o corpo. Então, tem algumas bonitinhas, gente, real, assim. Tem técnica que você crema a pessoa, pega as cinzas, faz um cristalzinho e aí guarda o cristalzinho. Tem técnica que você
pega o corpo, faz ali a cremação, planta uma árvore em cima, e aí aquela árvore representa o seu ente querido, né? Eu já ouvi falar, e aí essa para mim é a mais engraçada de todas, que eu brinco isso com os meus irmãos, né? Que você crema uma pessoa e põe fogos de artifício, e aí você atira, tipo, pra minha cara, filha de criança fazer um treco desse, assim, virar fogos de artifício, bem, bem minha cara, gente. Mas é isso. A forma com a qual eu lido com o meu corpo, que eu lido não, né? Que vão lidar com o meu corpo, né? Deveria ser algo, como o Cláudio lembrou, combinado em família, né? Mas eu não tenho garantia de que vai ser assim, né? Mas quanto mais o meu pós-mortem for bem lidado com o meu corpo, melhor é. Eu recomendo para vocês um livro fininho, um livro simples. É um livro espírita, né? Mas é um livro muito bom para a gente entender sobre morte. Chama Violetas na Janela. É um livro fininho mesmo, gente. É um livro, eu não sei, se tiver 50 folhas é muito, tá? É um livro muito, muito, muito bom. Leiam Violetas na Janela. Conta a história do desencarne de uma menina de 17 anos, né? E os pais eram espíritas. E aí conta, né? Eu vou dar o spoiler do livro, mas leiam, por favor, leiam, porque é muito bom. Ela está em casa, ela tem 17 anos, ela tem uma dor de cabeça muito forte, deita na cama um pouquinho, porque ela está com dor, e aí ela acorda num lugar que ela não sabe onde é. E ela fala, o que está acontecendo, né? E ela acorda muito rápido. E aí chega alguém e fala, então, olha, na verdade você viu um aneurisma que rompeu e você morreu. E ela, tá bom, e ela vive feliz lá, né? E ela conta isso no livro, né? Que como foi tranquila a passagem dela, porque ela era espírita, os pais espíritas, os pais tinham saudade, mas não sofriam pela morte dela, né? Ela também criou consciência de tudo aquilo muito rápido. Então, muito rápido ela acordou, muito rápido ela foi trabalhar, e aí ela pede para ser escritora, e aí tem mais outros livros, né, A Casa do Escritor, O Voo da Gaivota, tem outros que é ela que escreve, e ela pede para voltar a trabalhar rapidinho. Então, eu acho que é legal isso, né, o quanto a gente tem consciência da nossa morte, né, o quanto a gente consegue falar abertamente de morte, o quanto a gente aceita essa passagem, né, então, eu acho que tá aí nesse espaço. Fez sentido, Marjorie, mais ou menos? Ficou ruim a resposta? Fez sim, obrigada. Que como tem muito umbandista que segue muita parte do candomblé, né? Aí eu não sabia como o Rubens entendia isso. Eu gosto muito do Rubão, né? O Rubão foi enterrado, não foi, Cláudio? Agora você me pegou, né? Acho que o Rubão foi enterrado. O Rubão foi cremado. Foi cremado? Ele foi cremado. E assim, tem o ritual que ele ensina no sacerdócio, né? Que é para fechamento do corpo, mas é uma coisa material, né? Física. Para quê? Faz isso e algumas vezes até na tumba lá faz um trabalho de isolamento, para que não usem o seu corpo, a sua matéria, como ligação para fazer magia, esse tipo de coisa. Então, tem um procedimento que faz no corpo físico morto, né? Agora, em termos de procedimento de magia, o que a gente faz é a oração, né? E algumas vezes a gente faz magia divina, pedindo para que os tronos, né, de Omulu, Nanã, né, o Baloaê, Oxalá, etc., vão e ampare aquele espírito que está sendo recolhido ou está sendo indo para frente, e também você faz, assim, você for um amigo seu, você vai fazer uma oração, vai acender uma vela para Exu, porque os Exus também protejam ele, porque ele não possa ser escravizado ali no meio do caminho depois que ele morre. Mas aí é um procedimento, uma coisa individual, né? E aí eu acho que é até mais importante do que o fechamento de corpo que a gente faz lá no defunto. Eu acho que o mais importante a gente faz quando alguém morre, você vai lá perto do corpo mesmo, você faz uma oração direcionada para aquele corpo, né? Ou faz uma magia divina, né?
ou faz uma oração para os orixás. Você não vai fazer uma oração para os seus guias proteger o cara, mas assim, você pode fazer uma oração para que os orixás amparem essa passagem, essa caminhada, que protejam ele porque tem um momento que o cara morre, que ele não tem, de certa forma, a consciência que morreu. Esse momento pode ser breve, curto, ou pode durar uma semana, 7, 14, 21, ou pode demorar anos ou até séculos, dependendo da ligação material. E nesses momentos em que ele está mais, não se percebe morto, não consegue caminhar para frente, ele é suscetível a que seja escravizado. Então, a gente também faz essas orações, pede. Então, toda vez que a gente vai num velório, a gente acaba fazendo isso independente, né? Não é magia divina, é uma magia aberta. Então, sempre que eu vou num velório de algum conhecido, eu faço a magia. Mas é um procedimento meu, né? Que eu faço pelo meu amigo lá. Não é uma coisa que seja obrigatório, mas eu acho até mais importante do que os cruzamentos do cruzamento com pemba, com óleo, né? Faz óleo de azeite consagrado, pemba, e defuma, né? É isso. E aí, eu falando de Umbanda, né? Eu falei do Violetas na Janela, mas também leiam o Guardião da Meia-Noite. O Guardião da Meia-Noite tem essa passagem de morte muito clara, que é o que o Cláudio está dizendo, né? O rapaz, ele morre no Guardião da Meia-Noite, ele morre na cama dele. E aí mostra ele vendo as pessoas falando, e ele tá ali, e aí ele não sabe o que tá acontecendo, e aí ele é enterrado, ele vai pro caixão, e o Guardião da Meia-Noite mostra muito isso, né? Uma passagem bem grande do livro, assim, né? Toma algumas folhas do livro e ele não sabe o que está acontecendo, e ele está desesperado, ele quer sair, e ele grita, e ninguém escuta, e aí tem uma hora que eu acho que isso para mim é muito emblemático, né? Caem alguns ratos dentro do caixão, e ele começa a chamar por Deus, aí caem cobras, ele fala que Deus abandonou ele, porque como assim, né? Primeiro, enfim, aí ele começa a perceber aos poucos que ele morreu, enquanto ele está ali no caixão. Então, ter a consciência e entender morte, eu acho que é uma coisa importante. Então, leiam O Guardião da Meia-Noite, leiam Violetas na Janela, tá? Voltando só para encerrar, né, a fala da sacralidade da morte, então, falando de morte, né, eu vou levar para um lado psicanalítico mesmo, né? Dentro da psicanálise, você ter um ritual de morte, ela vai ajudar a pessoa a entender a morte, né? Ela vai, um ritual, não necessariamente religioso, né? Ele entende a percepção da morte, e a partir da percepção da morte, a possibilidade de luto e a possibilidade de superação de um luto, né? Então, a gente está falando de ritual sagrado, né? Ligados a uma religião. Mas também existem rituais ligados à morte / fim de ciclos que não são sagrados, né? Que só ajudam na nossa consciência da morte e só ajudam para que a gente entenda que aquilo é finito, acabou, né? E aí, a partir daí, ter o luto e a partir daí ter a superação, certo? Então, eu falei de velório, né? A gente falou um pouquinho de velório, mas, por exemplo, velório não é um rito religioso, tá? Não é necessariamente um rito religioso, tá? Às vezes é só um rito de entendimento, né? O meu pai é nordestino e no Nordeste eles bebem o morto. Isso não é mentira, tá? É verdade isso. Tipo, parece que às vezes na novela a galera acha que é mentira, né? Também meu pai é velhinho, né? Mas anos atrás isso era real. As pessoas velavam as pessoas em casa e iam tomar cachaça, iam beber o morto, tá? Então, isso realmente acontecia. E aí já te dou a palavra, e aí todo mundo passava por ali para beber o morto. Na verdade, o que significa isso, né? Tem nada de sagrado nisso. As pessoas precisam ir lá, beber e ver que a pessoa morreu, e aí constata a morte, e a partir dessa constatação, você vive o luto, e aí a possibilidade de luto faz com que a coisa passe. Diga, Má. Na verdade, é só uma curiosidade, né?
o velório é feito, na verdade, hoje em dia, porque tem uma doença que os batimentos da pessoa ficam tão fraquinhos que acham que ela morreu. Como antigamente não se tinha meios certinhos para descobrir, nem sabiam que tinha essa doença, às vezes acabavam sepultando a pessoa viva. Então, para que isso não acontecesse, você tem o velório, que passou por um tempo, era obrigatório antigamente, ser pelo menos 24 horas esse velório, para que, se fosse essa condição de saúde, para a pessoa voltar e você não enterrar vivo. Era isso. Chama catalepsia, Má. Isso. É. Tem uma história de um brasileiro que foi enterrado vivo aí com catalepsia, né? Mas é isso, então não é um ritual, como a Má bem lembrou, não é um ritual sagrado, é um ritual, né, que faz parte do morrer. Óbvio, a gente está falando de morte, mas vamos voltar para o Omulu e para 26, certo? Então, o Omulu é o grande senhor dos fins de ciclos, né? Eu esqueci de um pedaço, vou ter que falar agora, né? Então, pensando em morte de corpo físico, né? O que o Omulu faz? Ele condensa o nosso cordão de prata, né? Então, a gente tem um cordão de prata, aquele corpo físico, ao corpo espiritual, né? O que o Omulu faz? Ele condensa esse cordão até que ele se rompa. Esse condensamento, ele pode ser rápido ou ele pode ser devagarzinho, né? E aí, de novo, vai do acordo que a gente fez, vai do que a gente entende de morte. É ser redundante falar as mesmas coisas, né? Quanto mais preparado a gente está para morrer, né, mais rápida essa condensação, é uma morte mais tranquila, né? É o famoso morreu bem, né? Então, a gente não fica sofrendo por anos, meses e afins, né? Então, essa quebra rápida, ela é uma quebra saudável, né? E essa quebra lenta é a quebra que a gente vê, né? Pessoas por anos, meses, hospitalizadas e sofrendo, certo? Então, eu acho que de morte, era isso que eu queria falar de Omulu. Então, Omulu é o senhor do fim dos ciclos, né? Ele é o paralisador, né? E aí o livro do Rubens coloca assim, né? Que Deus cria tudo, e quando a criação não atende mais os desígnios dele, ele paralisa e encerra o ciclo dessa sua criação, né? Eu achei meio cruel, mas enfim, está escrito no livro do Rubão, né? Achei meio cruelzinho pensar dessa forma, tá? Então, ele vai reger o fim do ciclo, né? Ele paralisa tudo que precisa encerrar um ciclo, né? Então, tudo que tem um potencial destrutivo, por exemplo, a paralisia desse potencial destrutivo é feita por Mulu, até da gente com a gente mesmo. Eu falo que o Mulu é um orixá que deve ser cultuado sempre primeiro, né? Às vezes a gente quer uma coisa e não entende que a gente tem um potencial destrutivo nosso ali. Então, eu achei legal a gente cultuar o Mulu e falar, pai, para aí com tudo que eu estou fazendo de errado, me dá a oportunidade de fazer coisas boas, certo? Que mais? De Omulu. Omulu é o grande executor das almas, né? Então, quem cuida da zona umbralina, a força que cuida da zona umbralina, né? Lá da baixa densidade energética, Omulu, não como sendo o agente punitivo, punidor do umbral, né? Mas ele que conduz cada um para o seu lugar correto, de acordo com seus atos. Então, o Mu, ele olha o ato da pessoa, vê quem essa pessoa é, e ele vai lá e conduz. Você agiu assim, você vai para tal lugar. Você agiu assado, você vai para outro lugar. Então, o Omulu não é um orixá para ser temido, né? Ele é um orixá para ser respeitado. Eu acho que é diferente, né? Óbvio. Na verdade, eu acho que a gente tem que respeitar todos os orixás, gente. Mas não temer o Omulu é importante, né? Desde que a gente entenda que os nossos atos são coerentes com as nossas crenças, com a nossa cultura, aonde a gente está inserido. Vou voltar para o Guardião da Meia-Noite. Então, quem leu O Guardião da Meia-Noite viu o quanto aquele homem foi cruel por posse e por ciúme, né? Ele sim é uma pessoa que deveria temer o mundo, não deu outra, né? Desencarnou e aconteceu tudo o que aconteceu com ele ali no livro. Depois ele tem a possibilidade, enfim, de ascender, né? De trabalhar para a lei. Eu acho que ali
Eu acho que é legal você ver bem a atuação de Omolu, né? Então, acho que cada um sabe dentro de si, avalia dentro de si os seus atos e a coerência dos seus atos. Então, não acho que a gente deva temer nenhum orixá, nenhum Omolu, a gente deve respeitá-lo. Certo, Cláudio, o que mais você quer dizer? Que eu vou beber um copo d'água, que está muito seco, então eu vou deixar minha câmerazinha desligada. Tá sem voz de novo, Amélia, já desligou. Ô, que inferno, eu disse que eu só vou beber água, que eu tô explicando com você, mas eu vou desligar a câmera para vocês me verem levantar, mas o apartamento é pequeno, a cozinha tá aqui do lado. Não, mas é isso, né? Então, e aí, os aspectos das mortes é um aspecto muito curioso, né? Que todo mundo fascinante, né? Quando a Mary falou das questões de rituais pós-morte, tudo, é sempre para os familiares da gente, para aqueles que ficam, né? Os rituais são feitos para que a percepção da morte seja percebida para aqueles que ficaram, porque a nossa percepção de morte para a gente que morreu é uma questão que depende muito da nossa aceitação mental disso. A gente acreditar que existe alguma coisa a mais, muitas vezes é importante, né? Que a gente efetivamente não morre, né? E a percepção da morte é a que faz a gente, então, viver, né? Tem um exercício, eu já falei isso uma vez, quando a gente discutiu morte aqui, né? É um exercício que é assim, você pega, você faz suas coisas no dia a dia, aí você fala assim para você, coloca num papel, você sabe, tá? Você pega, faz esse exercício, você sabe que você vai morrer daqui a uma semana, né? Você sabendo disso, quais as coisas que você iria fazer nessa semana, né? Para mudar, para pensar nos valores que você tem na vida, né? Porque se a gente fala assim, o que eu queria fazer? Eu queria ganhar dinheiro, comprar um carro, né? Guardar um dinheirinho e fazer isso. É sempre uma coisa a longo prazo com relacionado à matéria, muitas vezes, né? Aí você vai falar assim, você vai morrer daqui a uma semana, o que você gostaria de fazer? Eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou dar para alguém, vou fazer alguém feliz, eu vou encontrar com um amigo, bater um papo com um amigo, vou abraçar minha mãe que eu nunca abracei, ou que eu não abraço há muito tempo, né? Então, a percepção da morte, muitas vezes, ela é importante para que a gente possa até ter valores na vida, né? E eu acho que quando a gente discute morte, é muito isso, tá? Eu só estava enrolando um pouquinho para ele voltar. Tava nada, mas é isso mesmo. Tá? Então, terminando o Omolu, né? Continuando, na verdade, a falar sobre o Omolu. Ele é o senhor do fim dos ciclos, né? Não é um orixá a ser temido, né? Mas, aí eu fazendo a minha cara de suspense, mas, né? Tem-se uma lenda por aí, dizem por aí, que filhos de Omulu são muito chatos, né? Então, vou falar um pouquinho dos filhos de Omulu. No negativo, não, perdão, filhos de Omulu no positivo. São alegres, corteses, reservados, observadores, resolutos, perspicazes. No negativo, são perigosos, violentos, intolerantes, cruéis, insensíveis à dor alheia, ranzinza, turrão, inflexível, autoritário, asiagos, não sei o que é asiagos, preciso procurar, gente. Asiagos nos seus relacionamentos, né? São organizados, gostam de terminar ciclos. Então, existe esse lado, né, do filho de Omulu, né, de ser, vou chamar de resiliente, né? Mas tem essa coisa de filho de Omulu tem um perfil um pouco mais ranzinza, tá? Como ponto de força de Omulu, a gente cultua o cemitério, né? E a cova no cemitério,
O Mulu, ele é um orixá cósmico, né, conectado à Terra, né? Então, a gente cultua a cova, cemitério, a saudação a Totô, né? A gente fala a Totô. Que mais? Eu acho que é isso, gente, que eu para falar para vocês. A pedra, o ônix preto, a cor é roxo, né? O Rubens usava roxo por conta da magia, né? Mas também pode usar branco, preto e vermelho, tá? Para o Mulu. O Moletatá, a Tutu, é. É porque na apostila tá errada, do Rubens. Na apostila do Rubão tá a Totô. Mas a Totô é a Totô Baluaí, é o Moletatá mesmo, desculpa, gente. Foi mal, passei a informação errada, corrigida já, certo? Então, eu acho que é isso de Omulu, que eu me lembrei. Gente, dúvidas, perguntas de Omulu, curiosidade, o que vocês querem saber de Omulu? Nosso último orixá. Ô, Meire, se você puder relembrar, eu sei que você já falou, mas só para a gente guardar mais, da diferença de Omulu para Nanã, porque os dois são fins, né, de ciclo. Sim, Nanã, ela vai estar ligada à senilidade, né? A Nanã é um passo antes de Omulu. Não entendo como lenda, tá? Entendo como força. Nanã é o envelhecer. Omulu é o ato da morte, né? Então, Nanã é a sabedoria, Nanã é o envelhecimento, Nanã é o processo que vai me levar até o dia da minha morte. E aí, a minha morte é feita por Omulu. Pensando, seria assim. Pensando nos orixás, seria assim, né? Nanã é o processo que me faz envelhecer, Nanã é o processo que me traz senilidade, é o processo que me traz a perda de memória, Nanã me faz velha, né? O Mulu vai lá, densifica o meu cordão e rapidamente eu morro, né? Morri, né? E aí o Baluayê vem, né, como o senhor da evolução e me leva para a minha evolução. Seria esse o caminhozinho, né? Essa seria a diferença, né? Tem muito terreiro, e aí, né, colocando a Umbanda como geral, colocando a espiritualidade que vem da África geral, que conectam o Baloia com o Mulu como sendo o mesmo orixá. O Rubens separou como orixás diferentes, de forças diferentes, como pessoas diferentes, tudo diferente, né? Mas sim, nas lendas da criação, o Baloia e o Mulu é o mesmo orixá, né? Então, eu falo que é um antes da cura e um depois da cura, né? O Mulu seria o orixá mais velho, o Mulu seria o Baloia mais velho, né? E tem muitos terreiros que cultuam assim. Se vocês escutarem os nossos pontos, é assim, né? E aí o Atotô seria tanto para o Baluê como para o Mulu em alguns lugares, tá? Mas é isso. Então, nas lendas, né? O Baloiê tá ali jovem, coberto de chagas, promovendo curas, tal, né? E aí ele é curado. E a partir do momento que ele é curado, ele passa a ser nomeado de Omulu. E aí ele é curado mais velho, então por isso Omulu Tatá, né? Omulu e Tatá. Mas enfim, né? Só como curiosidade mesmo, certo? Beleza, Jéssica, então é isso, né? Então, Nanã é o processo do envelhecimento. O correto da nossa vida seria, né, se a gente pensar num ciclo completo, né? Se a gente pensar que um ser humano concordou e combinou de seguir um ciclo completo de vida, ele deveria nascer, ser criança, ser adolescente, ser adulto, envelhecer e morrer. Esse seria um ciclo completo. Mas, vou ser redundante, depende do que a gente combinou do lado de lá, e a gente mal sabe, né? Mas aí seria esse ciclo completo de morte, né? Vai para o mundo espiritual, vivencia o mundo espiritual, nasce, é criança, é adolescente, é adulto, velho, morre, vive a espiritualidade, volta de novo. Então, essa é a nossa vida eterna em si, né? E aí quem encerra o ciclo, o ceifador, né? Lembrem do ceifador como morte ceifador, o ceifador de um ciclo é
Certo? Mas, gente, é assim como uma plantinha, tá? Se vocês pensarem num feijãozinho, planta o feijãozinho lá, é a mesma coisa. Você põe o feijãozinho na terra, é uma sementinha, ela vai crescer, vai brotar, barará, barará, aí uma hora o feijãozinho vai morrer e vai ter outro feijãozinho, né? Então, tudo é assim, são ciclos, né, que a nossa vida tem, certo? Que mais, gente, de Omulu, que vocês querem saber? Culto Emolu, não tenho medo de Omulu. Tem terreiro que não põe nem Omulu no altar, gente. Tem espaço de terreiro que o Omulu não vai para o altar. Isso me deixa chateada. Eu gosto muito de Omulu, gente. Vocês estão percebendo, né? Eu gosto muito de Omulu. E eu não vejo problema em Omulu, gente. Por que não? Né? De verdade, eu rezo. Eu tenho mais medo. Todo mundo aqui sabe. Eu tenho mais medo de Xangô do que de Omulu. Real, gente. Juro por Deus. Eu tenho por Deus. Juro. Eu tenho mais medo de Xangô. Eu não brinco com Xangô. Xangô, já que eu não faço piada. Eu brinco, eu amo todos. O Mar também ama Xangô, mas eu não faço piada com Xangô, por exemplo. Eu tenho mais medo de Xangô do que de Omulu, imagina. Eu peço coisa para o Omulu, eu não peço uma vírgula para Xangô, não tenho coragem. De medo que eu tenho de Xangô. O Omulu, quantas vezes eu cheguei lá no pé de Omulu e falei, pai do céu, me ajuda a encerrar um ciclo assim, me ajuda a encerrar isso, me ajuda a encerrar aquilo, que tá difícil. Ou quando as coisas estão muito cagadas na minha vida, que a coisa não flui, eu falo, pai, encerra qualquer coisa aí que eu não tô vendo o que tá de errado. O senhor sabe mais o que está de errado, paralisa, encerra, termina, para que eu possa seguir, né, bem, para que eu possa seguir feliz. Não faça uma pedidinha, não faça um pedidinho para Xangô, de medo que tem. É isso. Eu não vi quem levantou a mão primeiro. Foi a Marge, depois a Adriana. Má fala, depois a Adriana fala. Eu queria saber se quando a gente for fazer oração para o Balu aí em casa, essas coisas assim, eu acendo a velhinha dele onde? Perto da porta, perto do chão ou em algum outro lugar junto com as velas da direita? Junto com as velas da direita. É um orixá como outro orixá. Junto com as velas da direita. Não precisa ser lá fora. De novo, é isso. Tem lugares, tem terreiros que cultua o mulo fora, né? O balé fora. Né? Não, eu acendo no meu altar. Se vocês olharem o nosso altar, né? Eu não tenho foto para mostrar para vocês. O nosso altar, o baluaiê está lá e o mulo está lá, né? Eu e o Cláudio, a gente tem esse olhar. O Rubão fazia assim também, junto. É que Eu no já terreiro vi, eu já vi falarem para acender junto com o assentamento da esquerda, por isso que eu perguntei. Não precisa, Má, é um orixá como outro orixá. É isso, né? É a forma. O Rubão, eu sou velha de Rubens, né? O Rubão, ele tinha um altar, aí na frente do altar do Rubens tinha uma bacia, que ele tinha uma firmeza de Iemanjá. Você lembra, Cláudia, dessa firmeza? Ficava fora, ficava embaixo, né? Mas só porque não tinha como ficar aquela bacia d'água ali no altar dele. Então, às vezes, as pessoas vão levando para esse espaço. Mas não precisa, pode cultuar na sua direita. Fala, Adriana. Então, todo mundo combina, vai do outro lado, como é que vai morrer, fora o suicida, é isso? Eu acho que eu vou colocar aqui um parênteses enorme, né? Não sei te dizer, Adriana. Quando a gente fala a gente já falou de suicídio um pouquinho aqui, né? Quando a gente fala de suicídio, é muito delicado, né? O olhar que a gente tem para um suicida, né? Aquele suicida é alguém que veio para essa vida porque já em outra vida se suicidou e está tendo as mesmas provas nessa e é um desafio. É um suicida que está cansado de viver, é um suicida que tem uma depressão, sei lá, patológica, fisiológica, eu não sei te dizer, entendeu? Eu não sei te dizer. O espírita, né, e eu vou trazer essa visão porque o Cláudio fala isso, é real, eu fui espírita por 15 anos da minha vida, né? Eles têm uma visão de suicídio, por exemplo, extremamente delicada. Então, quando a Ayrton Senna morreu, por exemplo, eu já era do centro, né, centro espírita, e a Ayrton Senna foi considerado um suicida pelos espíritas, porque eles falam que ele assumiu o risco de ter uma profissão onde ele colocava a vida dele em risco. Ponto. Né? E aí a minha pergunta para a reflexão é, sendo assim, quem não é suicida? Porque eu estou assumindo todos os dias que eu vou dirigir o meu carro, né? E estou assumindo o risco de, sei lá,
de bater no carro. Ah, mas eu não corri, mas alguém pode correr e bater em mim, né? Ah, eu vou pro Cláudio Fumante. Nosso Cláudio é pai de santo fumante, né? Ah, o fumante é um suicida, é em potencial, está assumindo o risco de morrer? De novo, Eu eu ia não sei. falar isso agora. Eu vou mandar depois no grupo para vocês. Tem um vídeo antigo, é um comediante que ele fala: "Você fuma?" Aí o cara tá com a cabeça dentro do micro-ondas e fala: "Não faz isso, por favor." Aí o cara: "Mas você fuma." Então, assim, eu acho que é um potencial. Não, só terminar, Cláudia. É isso, é um vício, é um potencial suicida, entendeu? Mas que outro tipo de atitude a gente não faz? Eu vou dizer de mim, tá? Eu, Meirinha, eu falo de mim agora, tá? Abrindo meu coraçãozinho, eu não fumo. Eu não tenho nenhum vício ilegal. O meu vício, por exemplo, é doce. Você, quem tá aqui sabe, entendeu? Eu sou viciada em doce, gente, real viciada, né? Agora, graças ao meu bom Deus, né? Eu faço exercícios físicos, mas o meu colesterol batia 300 e lá, entendeu? Alimentação errada. Hoje eu ainda me alimento errado, mas pelo menos eu faço atividade física. E aí, eu sou suicida? Não sei, gente, sou. Entende? O mundo Faz é, a sentido. maioria come errado. Então, e aí, somos todos potenciais suicida? Então, eu acho que falar de suicídio, acho que da outra vez que a gente falou de suicídio, eu opinei pouco, né? Eu acho que tem muitos vieses, né? Tem um olhar muito grande, e aí a gente está aí, né? Eu acho que a campanha de Setembro Amarelo bate na nossa cara, né? Existem pessoas que precisam de ajuda, a saúde mental, ela foi negligenciada por muito tempo. Então, a gente olha sempre o suicídio drástico, né? Daquele que vai lá e tira drasticamente a própria vida. Mas, né? Quem são? Acho que fica, né, para a sua pergunta, uma pergunta, né? O que é o suicídio? Quem são os suicidas? Eu talvez não saiba te responder claramente. Diga, Cláudio, perdão, eu te cortei. Não, assim, se for pensar dessa forma, quando você nasce para morrer. A única certeza que você tem na vida é que você vai morrer. Então, todo ser que nasce, ele já é um suicida por ter nascido, se for pensar dessa forma, né? Agora, as questões, assim, tem que ver qual a razão, qual o que levou a um suicídio, né? Assim, o que é um suicídio? O cara que vai colocar, tem quem fala assim, o cara que coloca uma bomba na barriga lá e vai lá e por lá, sei lá, e vai encontrar lá as 7 virgens lá, não sei aonde, ele é um suicida. É um suicida, mas ele vai para o mesmo lugar de um suicida que tem um problema de depressão e que tem um sofrimento e vai estar fugindo de um sofrimento. Ele é um cara que está com uma doença terminal ou uma doença que não tem cura e vai buscar a eutanásia lá, e já tem casos desse tipo no mundo, né? E busca porque não tem mais expectativa de vida, vai ter uma qualidade de vida péssima e faz uma opção. É uma opção de vida, é um suicida, né? Então, assim, concepção de suicida, eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente vê muito enraigada, né, assim, tanto do, do catolicismo quanto do espiritismo, que acaba, de certa forma, generalizando um pouco demais, né? Então, mas o suicida, ele depende, então, do que, na verdade? Depende muito da questão mental com que ele está convivendo, né? Se é uma mente perturbada, ele vai para fazer o que a mente dele está, ele vai construir o que a mente dele constrói do outro lado. Esse é o nosso pensamento, né? Se de repente ele acha que vai explodir lá, vai encontrar lá, às vezes não encontra, às vezes encontra, não sei. Eu não sei o que ele vai encontrar, né? Mas uma mente perturbada vai encontrar um
local perturbado, não é? E isso é uma coisa muito complexa de ser avaliado, né? E a gente, essa é uma teoria minha, né? Tá? Que assim, o suicida muitas vezes ele tem um ciclo encarnatório suicidas e ele tem que quebrar esse ciclo. E cada vez que ele vem é um passo a mais que ele dá, né? Até o momento que ele vai quebrar o ciclo e não vai se suicidar por esses ciclos de sofrimento, né? De se suicidar por sofrimento, né? Porque o suicida de sofrimento, ele acha que ele sofre tanto mentalmente que, tirando a vida, ele vai cessar esse sofrimento. Ele prefere morrer do que se manter vivo. Mas a gente acha que esses ciclos, muitas vezes, vão encarnando e várias vezes vão se suicidando, até o momento em que ele consegue quebrar esse ciclo e consegue encontrar um certo equilíbrio. Mas muitas vezes o espírito não está preparado para quebrar o ciclo de suicidas, por exemplo, de várias encarnações suicidas. Então ele vai se suicidar, mas é um passo. Cada encarnação é um passo. Eu falo muitas vezes assim, né? A encarnação é como se fosse uma vacina, né? O tempo de você tomar uma vacina. Você vai lá, você toma a vacina, você está imunizado sobre aquela doença, né? Mas a encarnação seria uma vida inteira, o tempo de uma vacina. Você vai ser imunizado por uma certa doencinha. E a cada encarnação você no seu caminhar da espiritualidade, do seu espírito, você vai ter várias encarnações e cada encarnação seria o tempo que você tem de tomar uma vacina. Então, eu acho que é isso. Essa parte do que vai acontecer do outro lado é um mistério, na verdade, né? A gente tem alguns relatos de pessoas que contam histórias, mas a gente não tem certeza, né? Eu acho que a gente acreditar que existe alguma coisa a mais é importante para a gente, porque ele traz um certo conforto para a vida da gente, né? Que existe o espírito, a gente sabe, mas a gente não sabe se o nosso espírito é um espírito que vai encarnar de novo, não é uma certeza absoluta, né? Então, mas a gente acredita nisso. Quanto mais você acredita nisso, mais fácil a sua passagem. Fala, Jéssica. Lembrei de uma pergunta. Quando, por exemplo, tem vários centros que fazem psicografia, né? E eu já tinha escutado que quando que é porque que o espírito não consegue se comunicar se ele ainda não. Eu não vou saber explicar. Mas se você está num limbo, né? Porque quando você morre, muitos espíritos não entendem que morreram, ou ficam presos a alguma coisa, ou a alguém, né? Ou a um objeto, enfim. E aí eles não passam por um lugar em que aí sim você conseguiria se comunicar. E aí eu queria entender um pouco disso. Depois a Mary vai falar sobre a questão espírita, que ela viveu o espiritismo, né? Mas eu acho que isso não é uma verdade, porque você pega, assim, espíritos que morreram e não sabem nem que morreram, são espíritos que muitas vezes obsediam as pessoas, né? E tem um poder de obsessão muito grande. Quanto mais uma psicografia, né? Aí é uma questão, muitas vezes, de uma questão de você querer classificar a psicografia como uma coisa bonitinha, que só espíritos evoluídos fariam psicografia, né? Mas acho que não, acho que o obsessor incorpora lá para fazer psicografia se o cara não estiver preparado para isso, né? Um cara que morreu, não sabe que morreu, ele consegue obsediar, quanto mais ele pode chegar lá e influenciar alguém para fazer uma psicografia.
Eu acho que essa questão é uma questão só para dar um certo ar de realeza, soberba para os espíritos que estão sendo, para os psicógrafos, né? Se não for um espírito evoluído, não vai dar para fazer psicografia. Essa é a minha opinião, tá? A Mary consegue falar melhor, que ela viveu isso lá. Apesar de que onde ela viveu não tinha psicografia, porque psicografia era proibido lá, né? É verdade, gente. Para casa da André Luiz, fiz casa da Luiz e nas casas da Luiz não tem psicografia. Né? Mas, enfim, o que o espírita acredita, né? Na Umbanda, existem médiums que fazem psicografia, mas o trabalho de psicografia, ele não é um trabalho... Carlos, quer parar de gravar ou deixa essa parte gravada? Você que sabe, porque a gente vai para outro lugar aí. Você que sabe. Então vamos falar de psicografia. Se alguém não quer mais escutar, já acabou de Omulu, para o vídeo aqui. Se alguém quiser escutar de psicografia, mantenha assistindo. Né? O que acontece? Para vocês entenderem qual a importância da psicografia, tão grande importância da psicografia no trabalho espírita, e por que isso não é algo tão... que chama tanta atenção na Umbanda, tá? Em algumas outras religiões. Então, vamos lá, para vocês entenderem uma coisa. Dentro de um trabalho espírita, né, normalmente a pessoa que está sendo assistida, ela não acompanha o trabalho, né? Então, como que funciona, por exemplo, nas casas André Luiz, né? Existe uma palestra que é dada, e é um auditório separado, existem salas de aula, inúmeras salas, sei lá, 10 ou mais salas de aula. Em cada uma dessas salas está acontecendo um trabalho mediúnico, enquanto tem uma palestra. E aí os obsessores que estão acompanhando, as pessoas que estão indo assistir a palestra, são convidados a participar desses trabalhos mediúnicos, e aí o obsessor vem ali e tenta se doutrinar esse espírito, e o assistido, ele não tem contato, ele não vê o que está rolando ali, né? Então, ele vê muito pouco, né? Na Umbanda, o assistido, ele vê o atendimento, né? Então, isso eu acho crucial para vocês entenderem. Então, na Umbanda, o assistido vê o atendimento e, às vezes, o espírito morto baixa lá na Umbanda mesmo e não tem problema. E, às vezes, abraça. Tem caso no nosso terreiro. Vai lá. O espírito baixa lá um pouquinho, abraça pouco. Então, isso rola também dentro da Umbanda. E a psicografia é uma forma do mundo espiritual se comunicar com a pessoa que está encarnada. Essa comunicação, ela se dá por qualquer espírito, seja bom, seja ruim, seja de luz, não seja de luz, seja transeunte, seja quiumba, seja o que for. Qualquer espírito, e aí eu vou para um outro lugar que eu não concordo com o Cláudio, tá? O espírito, se ele sabe que ele está morto, ele consegue se comunicar. Se ele não sabe que ele está morto, ele não vai se comunicar porque ele nem sabe que está morto, tá? Então, o espírito não sabe que está morto, ele vai se comunicar em qualquer lugar, esteja onde ele estiver, transeunte, quiumba, obsessor, ele consegue se comunicar, seja incorporando em alguém, seja escrevendo, tá? O que acontece né, os centros espíritas, eles têm inúmeras barreiras, e aí o próprio centro não permite que quiumba, não chama de quiumba, não banda, mas que um obsessor dê a palavra no instante de psicografia. Então, para o espírito que é obsessor, que é quiumba, que está no umbral, que está vagando, a oportunidade de fala desse espírito num centro espírita é um trabalho de desobsessão que está acontecendo paralelamente. Então, ele vem, ele fala, ele xinga, ele reclama, ele ameaça, mas ninguém está vendo. Né? E aí o cara que é de luz, vamos botar entre aspas, mentor, tá? Ele é convidado até também a se retirar desse tipo de trabalho. Ele vem e dá uma passadinha, e as pessoas vão falar, olha, muito obrigada, tudo, mas aqui o trabalho é outro. E aí esse ser de luz, que já está pronto para o trabalho, já está pronto para reencarnar, aonde ele dá vazão à comunicação? Lá dentro da psicografia. Então, é uma coisa mais logística, sabe? Que ficou dentro de um centro espírita. Na Umbanda, se é de luz a gente aceita, se é quiumba a gente aceita, e aí corta e caminha e vambora, meu filho. Se é mentor, tá ali. Se é mentor e fala, compra tu velho, a gente aceita. Então, Umbanda, eu acho que ela é mais descolada, né? Eu falo muito isso
Na Umbanda, o silêncio não é uma prece, né? A Umbanda, a alegria é uma prece, a felicidade é uma prece, o ponto cantado é uma prece. Então, isso é a Umbanda, né? Então, sim, eu já vi o certo se chama de Egum, tá? Eu já vi Egum vir ali, pai desencarnado, mãe desencarnada, eu já vi vir ali no terreiro, dar um abraço na pessoa que está ali, e tá tudo bem, a gente não manda embora, né? Eu acho que é essa a diferença, tá? Fez sentido para você, Jéssica, fala? Então, o espiritismo ele tem muito essa coisa de, não, um trabalho mediúnico de fala de obsessor é separado de um trabalho lá, né? A Umbanda tem psicografia? Tem, mas normalmente tem livro. Muita gente psicografa livro, né? O cara vai ali, psicografou o livro, já, obrigada, tá aqui meu pai, né? Então, eu não conheço centro de Umbanda que faça psicografia, porque como a gente tem contato com os assistidos, não precisa psicografar, chama o assistido e vai no tete-a-tete. Sei lá, eu acho que é muito mais prático. Eu não sei, eu gosto da Umbanda. Eu acho que fica prático, acho que é por aí, certo? Mas assim, por exemplo, o Rubens psicografava, né? Então, todos os livros que o Rubens tem são de psicografia. Né? Ele mesmo sendo um bandista, ele trazia essa questão da psicografia. Né? E aí a Mary colocou uma questão, assim, né? Que dentro de um centro espírita tem as barreiras, e dentro da Umbanda também vai ter as barreiras. A gente tem firmezas na entrada, tem para chegar até a porta do terreiro, tem que passar por muita firmeza, né? Muito assentamento, firmeza, tudo. E a primeira firmeza que a gente coloca na porta é que nenhum ser que não... E aí é uma firmeza de esquerda que a gente tem lá no terreiro. A primeira coisa que a gente tem é que nenhum ser que não seja convidado possa entrar. Né? Então, se não vai entrar que não precisa entrar, vai entrar um obsessor que precisa ser tratado, vai entrar um obsessor que precisa ser encaminhado, vai entrar sei lá, um morto que está obsediando aí, porque muitas vezes, assim, a questão de não saber que morreu é um jogo de palavras, né? Porque tem mães que ficam dentro da casa obsediando os filhos, algumas vezes não sabem nem que morreu mesmo, né? E fica lá dentro da casa, andando para lá, para cá. Às vezes acontece isso, e elas têm um poder de realização em cima das pessoas também. Agora, dentro de um centro que tem as suas firmezas direitinho, como, né, seja no centro espírita, seja na Umbanda, se tem suas firmezas direitinho, realmente assim, vai vir o que é convidado, o que é permitido vir. Mas não necessariamente só vão se comunicar os seres de luz para fazer psicografia. Você vai fazer em casa, algumas vezes você corre o risco de pegar um ser que não é de luz, né? Pode acontecer também. Quer parar a gravação, né? Você que sabe, você é o mestre da gravação, você é o nosso editor-chefe. Se as gravações ficarem ruins, reclamem com o Cláudio de Sushi ou Coelho. Brincadeira. Eu não sei, vocês sabem. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode continuar tirando. Que a gente está falando de homolupa, morte, suicídio, e agora a gente já está em psicografia, mas tá tudo bem. Então eu vou parar a gravação. Fala boa noite aí. Boa noite aí.